Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Investimentos de A a Z. Mais dinheiro para você. Sou Paulo, financista, seu amigo de sempre. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com quem você gosta. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a taxa Selic. Para quem não sabe, o termo Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E o que é a taxa Selic? A taxa Selic é como se fosse a taxa mãe de todas as aplicações de renda fixa do Brasil. E como ela é formada? De 45 em 45 dias, nós temos a reunião do Comitê de Política Monetária, que é um órgão do Banco Central, que foi formado em 1996, onde eles estudam os dados, e determinam algumas diretrizes que são registradas em ata e depois posteriormente divulgadas ao público, para que todo mundo possa entender o que está se passando dentro das reuniões, para que as pessoas, as empresas, as próprias instituições governamentais também entendam o que o comitê está enxergando. Então, de 45 em 45 dias, nós temos uma nova reunião do Comitê de Política Monetária, onde eles podem fazer a manutenção da taxa, ou seja, manter a taxa no mesmo lugar, fazer um aumento da taxa, levar ela para cima, ou mesmo uma diminuição da taxa, jogar ela para baixo. E cada uma dessas três decisões implica em movimentos de mercado e também em análise de dados passados. Então, por que é que o Comitê de Política Monetária faz mudanças nas taxas de juros? Por que não é sempre a mesma? Por um fator chamado inflação. Então hoje, uma das principais responsabilidades do Banco Central é fazer a manutenção do nosso poder de compra, de manter o valor da moeda, o real brasileiro nesse caso. Então, infelizmente, a inflação é algo que faz com que o nosso poder de compra, o valor da moeda diminua. Então seria, vamos dizer assim, missão do Banco Central e também do Copom de realizar a manutenção do valor da moeda, lutando contra a inflação. E a melhor ferramenta que eles têm hoje à disposição para fazer isso é a taxa de juros, a taxa Selic. Agora sim, como é que normalmente isso costuma se comportar? Se a gente tem uma inflação baixa, ou seja, uma inflação que esteja sob controle, normalmente o que vai acontecer com a taxa é também cair. Perfeito? Porque eles podem diminuir a taxa para que as pessoas, as empresas possam pegar empréstimos mais baratos, porque todo mundo só vai conseguir pegar dinheiro emprestado, no mínimo pela taxa Selic, que é o valor que hoje o governo paga nos seus títulos pós-fixados, que é considerado o investimento mais seguro dentro do mercado financeiro, conhecido como um título de dívida com risco soberano. E isso é uma informação interessante, porque dentro de todos os títulos de renda fixa, hoje os do governo são considerados os mais seguros, porque se o governo ficar sem dinheiro, ele vai imprimir dinheiro e vai pagar você. Mas voltando lá atrás, dentro dos porquês que a taxa desce, a taxa fica no mesmo lugar e a taxa sobe, se a gente tem uma inflação baixa, a taxa tende a cair. Se a inflação está alta, eles precisam aumentar a taxa de juros. Para quê? Para que as pessoas se sintam, as empresas, as pessoas se sintam menos confortáveis em comprar, vender, fazer investimentos, porque eles preferem que o dinheiro fique parado, circule menos, e isso faz com que a inflação caia, porque ninguém vai querer colocar dinheiro de rodo para fora do seu caixa, das suas aplicações, se ela está ali bonitona, rendendo 1,5% ao mês, por exemplo, como a gente teve no caso dos títulos pré-fixados lá em 2015 e 2016, títulos pré chegando a pagar praticamente 18% ao ano. Então, nesse caso, dificilmente você vai ter pessoas interessadas em fazer investimentos em ações, fundos imobiliários, comprar empresas, construir imóveis. Se simplesmente você deixar o seu dinheiro no banco, ele tem um retorno muito mais interessante. Então, percebe que quando a gente tem uma taxa alta, isso desestimula a atividade econômica.
Então, a gente entendendo essa dinâmica, é muito interessante que isso agrega demais quando a gente vai pensar nos investimentos. Porque, por exemplo, se você está analisando investimentos em renda fixa, poxa, na renda fixa, se você tem uma taxa que vai cair, é interessante, você tá com a expectativa que ela caia, é interessante você travar a sua rentabilidade com títulos pré-fixados. Agora, se você tem a expectativa que a taxa suba, ou seja, você está vendo um cenário de inflação persistente, você faz o quê? Você deixa suas aplicações de renda fixa em títulos pós-fixados. Então você usa esse ciclo, você usa essa dinâmica dos juros para tomar melhores decisões nos investimentos. Da mesma forma, na bolsa isso também é válido, porque hoje existe uma corrente que dissemina que o valor de uma empresa está principalmente relacionado a quanto dinheiro ela vai ganhar no futuro. Então o analista vai lá, ele cria suas previsões de quanto dinheiro essa empresa vai ganhar no futuro, transforma isso num fluxo de caixa e traz esse dinheiro do futuro a um valor presente, certo? Descontando por uma taxa de juros. Então se a taxa é alta, o dinheiro lá da frente vale menos. Se a taxa é baixa, o dinheiro lá da frente vale mais. E é por essa razão que quando as taxas de juros caem, ações e fundos imobiliários no geral tendem a se valorizar. Enquanto que se você tem uma taxa que sobe, as ações e também fundos imobiliários e outros investimentos de renda variável e que tem mais incerteza tendem a se desvalorizar. Então percebe como a taxa Selic, especialmente no Brasil e lá fora, no caso dos Estados Unidos a gente tem as taxas de juros do Fed, mas ficando aqui no Brasil, ela interfere em praticamente todos os negócios, inclusive no seu cotidiano, no cotidiano das empresas, no cotidiano das famílias, porque apesar de ser uma coisa que ela não se mexe tão depressa nos dias de hoje, ela tem impacto na vida das pessoas. Então é importante a gente pelo menos estar sintonizado, ver o que está acontecendo. A taxa está em direção de subida ou está em direção de queda? Porque isso pode te permitir tomar boas decisões de investimento, se posicionar adequadamente frente ao ciclo de juros. Porque os juros eles tendem a subir e também a cair. A grande verdade é que tem empresas que se beneficiam das altas de juros e tem empresas que sofrem com a alta de juros. Então, um bom exemplo de empresa que se beneficia das altas de juros. Setor bancário, que empresta dinheiro. Então, se ele empresta dinheiro, ele vai cobrar mais pelo dinheiro que ele vai emprestar. Por outro lado, empresas de varejo sofrem. Agora, quando você tem uma taxa em queda, uma empresa de varejo, como Magazine Luiza, como a Lojas Renner, elas se beneficiam. Por outro lado, com uma taxa em queda, você tem alguns outros ramos que também podem perder dinheiro, como o ramo de seguros, por exemplo. Porque uma seguradora, você vai lá e compra o seguro, você entrega o seu dinheiro para a seguradora. Ela pega aquele dinheiro e ela faz aplicações. Ela pega o seu dinheiro e ela vai trabalhar enquanto não acontece um sinistro. Então, nesse caso, a seguradora ela tem mais receitas financeiras com juros, quando nós temos cenários de juros altos. Então, é extremamente interessante, as interações são enormes, Você tem muita coisa para pesquisar, para conhecer, para entender, para te ajudar também a cada vez tomar decisões melhores relacionadas aos investimentos, usando só a taxa Selic como parâmetro. Agora, lógico, se você começar a misturar dentro do seu raciocínio a inflação, por exemplo, você já tem aí uma dinâmica bem rica. Poxa, eu tenho uma inflação alta, então eu espero que o Banco Central vai aumentar juros. Opa, estamos com uma inflação sob controle, em queda, e a gente está com uma taxa alta, então se espera que a taxa caia. Então, de novo, é algo que serve para enriquecer a sua análise, serve para te ajudar a tomar decisões melhores e, sem dúvida nenhuma, vai te fazer também ganhar bastante dinheiro se você for capaz de acrescentar isso no seu processo de tomada de decisão. Uma outra coisa que eu gostaria de reforçar é que hoje a taxa Selic ela se move com movimentos lentos. Então, normalmente ela se mexe em 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1% já é um movimento grande. Então, por exemplo, a taxa estava em 9, vai a 10%,
ou estava em 11 e vai a 10. Então hoje ela se move mais ou menos com essa banda, tanto é que se você pegar o gráfico que eu vou colocar aqui na tela, você vai ver que ele é quadradinho. E por que ele é quadradinho? Porque as reuniões acontecem de 45 em 45 dias. Então no dia que acontece a reunião, se tem uma mudança, o gráfico muda na mesma hora. Mas isso não é necessariamente algo que vai para sempre ser assim. Na década de 90 nós tivemos mudanças na taxa Selic, onde ela passou de 20% para 40% numa tacada só. Então, entenda que, como muitas das coisas do mercado financeiro, a taxa Selic também pode ter efeitos dessa natureza no futuro. A gente não tem como saber. Por isso que é interessante a gente conhecer quais são os seus efeitos, porque se a gente tiver movimentos mais pronunciados, porque uma coisa é a taxa mudar 1%, 0,5%, 0,25%. Outra coisa é ela mudar 10%, 3%, 5% numa tacada só. Os efeitos que eu estou citando aqui, eles vão ser muito mais pronunciados. Então, espero que você tenha gostado sobre esse apanhado geral dos efeitos da taxa Selic no seu cotidiano, nos investimentos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com pessoas que você gosta, curta aqui esse vídeo e se inscreva no canal para receber todas as novidades de novas informações e novos vídeos que forem sendo publicados. Beleza? Um forte abraço e até a próxima!